Nesta aula, nós vamos falar sobre a germinação e a anatomia de angiospermas. Lembrando que as angiospermas são aquelas plantas que produzem flores e frutos, como nós estudamos no ano passado. Aqui nós temos o esquema do Prunus persica, que é o pêssego. Nesse esquema, nós temos o fruto e a semente do pêssego. Vemos aqui o exocarpo, que é a parte externa do fruto. Aqui nós temos a parte carnosa do fruto, que é o mesocarpo, e em contato com a semente nós temos o endocarpo. A semente, por sua vez, é formada pelo tegumento, que é a casquinha da semente, é formada pelo embrião, que é o que dará origem à nova planta, ao novo pessegueiro, e aqui nós temos também o endosperma. O que é o endosperma? É o tecido de nutrição da semente. O embrião necessita de nutrientes para se desenvolver. E como nessa fase ele ainda não faz fotossíntese, ele não é capaz de absorver nutrientes ainda, ele precisa do endocarpo, do endosperma, aliás, para que esse endosperma dê a ele os nutrientes necessários para que ele cresça, se desenvolva e se torne uma planta adulta, um pessegueiro. Nesse slide, nós vemos algo interessante. Não é possível ver o endosperma aqui nessa semente do feijão. Por quê? O que acontece? O endosperma migrou para estruturas chamadas cotilédones. O que são os cotilédones? São essas duas bandinhas aqui do feijão. Cotilédones são as primeiras folhas que nós temos associadas ao embrião, certo? E no caso das eudicotiledôneas e das dicotiledôneas basais, esses cotilédones estão em número de 2. Se fosse uma monocotiledônea, como o milho, como a aveia, trigo, aí haveria apenas um cotilédone. Esse embrião aqui, ele está associado às folhas plumulares, que são as primeiras folhinhas que terão capacidade fotossintética nas folhas, nas plântulas. Aqui vemos essa plúmula, né? As folhas plumulares. Só que aqui abaixo nós temos a radícula. Essa radícula, gente, dará origem à raiz primária. Aqui o tegumento, né, que é a casquinha. E outra coisa interessante. Aqui, próximo à pontinha da radícula, nós temos o meristema apical radicular. O que é esse meristema? É uma região de crescimento que tem células não diferenciadas, aquelas células capazes de transformarem todas as células da planta, no caso aqui da raiz. Então, esse meristema apical radicular é o que vai dar crescimento para a nossa raiz, né? Onde vai acontecer as mitoses. Aqui em cima, nós temos, acima da inserção dos cotilédones, o meristema apical caulinar, que também é um tecido de crescimento. Esse tecido, o meristema apical caulinar, ele vai fazer com que o caule cresça. É uma região de crescimento, tá certo? Então, são os meristemas que vão dar origem a todas as células, aqui na raiz, aqui no caule e nas folhas, certo? Então, germinação. O que é necessário para que essa semente germine? É necessário água, temperatura e oxigênio em quantidades adequadas para que a germinação ocorra. O que primeiro vai produzir, que primeiro vai germinar aqui na nossa semente, será a raiz. Essa raiz germina primeiro porque é necessário que ela absorva água e sais minerais para que esse embrião se desenvolva e mobilize todos os nutrientes que estão lá no endosperma. Se, mesmo com quantidade adequada de água, com a temperatura ideal e uma quantidade adequada de oxigênio, essa nossa semente não germinar, quer dizer que pode haver um quadro de dormência, certo?
Então, continuando a falar sobre germinação, aqui nós temos um esquema comparando a germinação de eudicotiledôneas e monocotiledôneas. Nesse esquema, nós podemos ver aqui ó, que o tegumento ele vai se romper aqui na região da radícula, e essa radícula vai começar a absorver os nutrientes, a água, sais minerais necessários para o desenvolvimento do embrião. Aqui nós vemos alguns pelos radiculares, né? No caso da eudicotiledônea, nós temos essa raiz aqui, a principal, e aqui os pelos radiculares e as raízes laterais, né? Que vão se desenvolver a partir da raiz primária. O cotilédone, ele vai estar enterrado ainda, né? Protegendo o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? O que está aqui dentro é o nosso meristema apical caulinar. Outra coisa que eu não falei foi do hipocótilo. O que é esse hipocótilo? O hipocótilo é a região entre a radícula e a inserção dos cotilédones, onde os cotilédones estão fixados. Aqui nós temos as nossas primeiras folhinhas, né? A plúmula, essas primeiras folhinhas fotossintetizantes. Os cotilédones de algumas plantas já têm capacidade fotossintética, mas nem todos. No caso, eles dependem dessas primeiras folhinhas aqui, ó, para poder fazer a fotossíntese, né? Para fazer a assimilação. Esses cotilédones depois eles caem, né? No caso do feijão. A radícula se desenvolve e as folhinhas também. Então, está absorvendo água aqui e sais minerais, também está tendo a fotossíntese. No caso aqui das monocotiledôneas, como o milho, nós vamos ter uma estrutura chamada coleóptilo. Essa estrutura coleóptilo vai abraçar aqui a nossa folhinha e essa folha primária ela vai se desenvolver, certo? Ela vai se desenvolver aqui com a proteção do nosso coleóptilo. O coleóptilo vai servir para proteger aqui o nosso meristema apical caulinar enquanto ele está rompendo o solo, está se expondo aqui para o ambiente. Aqui, gente, nós temos uma raiz adventícia. O que é essa raiz adventícia? Nós vamos ter a raiz primária, né, que veio da radícula, mas em muitas monocotiledôneas, essa raiz primária se dissolve, né? Ela degenera. E aí aparecem raízes adventícias, que são raízes provenientes do caule e não provenientes da raiz primária, ou seja, aquela raiz que veio da radícula. Meristemas primários. Nós falamos dos meristemas, que meristemas são regiões de crescimento. Tá. Mas nós temos os meristemas primários, que são aqueles meristemas formados dos protomeristemas, das regiões meristemáticas do ápice caulinar e do ápice radicular. Aqui nós temos o ápice caulinar, e nós temos algumas regiões. Lembra que eu falei do diabinho? Aqui, o diabinho está aqui. O primórdio foliar, tá vendo? Aqui nós temos o meristema apical caulinar. Nessa região aqui ocorre o meristema apical caulinar, certo? Que é a região de crescimento do caule. Aqui, primórdio de gema axilar, ou seja, é um primórdio de folha que está na axila de outra folha. Aqui nós temos o meristema fundamental, nessa região aqui, e também nós temos aqui, ó, tanto nessa região quanto aqui, nós temos meristema fundamental. Nós vamos falar dele mais na frente. Temos também o procâmbio, que é outro meristema primário, já falando de dois meristemas primários aqui. E nosso terceiro meristema primário, que é a protoderme, que está aqui nesta região desse nosso ápice caulinar. No ápice radicular, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Nós temos aqui ó, o procâmbio. Aqui nós temos a protoderme, certo? Aqui nós temos o meristema fundamental e o meristema apical radicular. Como eu disse, o meristema é uma região de crescimento. Se ele é uma região de crescimento, ele precisa ser protegido, certo? Quem é que protege o meristema apical radicular? É a coifa. É um conjunto de células que ficam aqui, ó, protegendo o nosso meristema apical radicular. Por que tem que proteger o meristema apical radicular? Porque se você não proteger, você não tem mais crescimento, porque essa é a região de crescimento da nossa planta.
né, da nossa raiz, tanto o meristema apical caulinar quanto o meristema apical radicular, são regiões de crescimento. Então, gente, meristemas primários. Para que servem esses meristemas primários? Meristemas primários vão dar origem a todos os outros tecidos que nós temos na planta, todos os tecidos. Porque mesmo os meristemas secundários, que nós vamos ver lá na frente, foram originados de tecidos originados do meristema primário. Então, quais são os meristemas primários? Procâmbio, aqui no centro. Aqui nós temos o meristema fundamental e aqui nós temos a protoderme. A partir da protoderme vai se formar a epiderme, que é um tecido de revestimento. A partir aqui do meristema fundamental, nós vamos ter os tecidos fundamentais, que são parênquima, colênquima e esclerênquima. Já a partir do nosso procâmbio, nós vamos ter a formação dos tecidos de condução, que são o xilema primário e o floema primário. Primário por quê? Porque veio de meristema primário. Porque nós temos xilema e floema secundários também, como nós vamos ver lá na frente. Esses meristemas secundários, eles surgem de quê? O que acontece? Como eu mostrei na figura anterior, o meristema fundamental, que é o meristema primário, ele produz células parenquimáticas. Essas células parenquimáticas, elas são células diferenciadas, mas são células capazes de retornar o seu potencial de formação de novas células. Então, é como se aquela célula ela voltasse a ser uma célula meristemática. Uma célula meristemática é aquela que tem poder de se transformar em outra célula. Então, o que vai acontecer? Nessa região aqui, vai se formar um conjunto de células que nós chamamos de câmbio vascular. E aqui, nessa região aqui, vai se formar um conjunto de células chamados câmbio da casca. O que é esse câmbio da casca, câmbio vascular? São nossos meristemas secundários, que vão dar origem aos tecidos secundários. Quais são os tecidos secundários? Nós vamos ter aqui o câmbio vascular formando xilema e floema secundários. E nós vamos ter o câmbio da casca formando a feloderme e o suber. Certo? Então, aqui nós temos um desenvolvimento secundário, um crescimento secundário da planta. Nem toda planta passa por esse crescimento secundário. As monocotiledôneas, por exemplo, não passam por esse crescimento secundário, certo? As euticotiledôneas, muitas passam, né? Mas nem todas. Uma madeira que é formada, né, nessas árvores que nós conhecemos, é formada a partir de um crescimento secundário da planta. Então, vamos falar dos tecidos de revestimento. Né? O tecido de revestimento é aquele que reveste, aquele que está mais exterior à planta. Aqui, nós vamos destacar esse tecido de revestimento, que é a epiderme. Então, a epiderme é o nosso tecido de revestimento. Tá certo? E o que tem nesse epiderme aqui? Nós temos aqui um estômato, nessa região aqui nós temos o estômato. O que é o estômato? Nós vamos falar mais um pouco do estômato na nossa aula de fisiologia. É a estrutura que vai fazer trocas gasosas, né? Vai entrar lá o gás carbônico, vai sair vapor de água, vai sair oxigênio, né? Região de trocas gasosas. Aqui, nós temos o estômago tanto na face adaxial, essa parte que nós chamamos de adaxial, a face de cima, quanto na face abaxial, né? Essa face de baixo. Aqui, nós temos uma coisinha que tem em cima das nossas plantas. Se você já olhou para a sua folhinha, viu que ela é brilhante, ela não é brilhante à toa, é porque ela tem um negócio chamado cutícula. Essa cutícula aqui, é uma região de proteção. É uma composição lipídica, né, oleosa, que vai proteger a nossa folha para que ela não perca água. Então, a cutícula é uma estrutura de proteção, né, contra o ressecamento da folha. Nós vamos falar um pouco dela também lá na nossa aula de fisiologia. Aqui nós temos as células guarda. Células guarda são células que fazem parte aqui do nosso estômato, certo? Então, aqui nós falamos sobre tecido de revestimento primário, no caso aqui da folha.
Neste slide, nós temos uma visão de cima da epiderme, onde nós conseguimos ver tricomas aqui. O que são esses tricomas? São uma célula ou um conjunto de células que vão formar como se fossem uns pelinhos em cima das plantas. Tem muitas plantas que a gente conhece que tem isso. A folha do piqui, por exemplo, ela é revestida por vários tricomas, né? Formando, a gente pega, a gente sente esses pelinhos. E é uma formação da epiderme, ou seja, do revestimento. E aqui, à direita, nós temos o estômago visto de cima. Na figura anterior, nós vimos o estômago visto de lado. Aqui nós estamos vendo ele de cima, certo? Tanto o estômago quanto o tricoma são estruturas da epiderme, do nosso revestimento. Então, gente, aqui nesta imagem, nós vemos um crescimento secundário dos tecidos de revestimento. Nessa região aqui, ó, se forma um tecido que nós vimos lá, que é um meristema secundário, certo? Que meristema secundário é esse? É o meristema secundário câmbio da casca, ou felogênio. Esse felogênio vai formar aqui exteriormente o súber, que é aquela casca grossa que nós vemos nos troncos das árvores. E esse felogênio vai formar na parte mais interior aqui a feloderme, certo? Então esse aqui é um desenvolvimento secundário do nosso tecido de revestimento. Aqui ao centro nós temos o cerne e aqui o alburno. Lá na frente nós vamos falar sobre os tecidos de condução, mas já adiantando nessa imagem, esse cerne ele é formado por xilema inativo, ou seja, aquele xilema que não está mais conduzindo seiva. Já o alburno é formado por xilema funcional, né? E o floema, que nós também vamos falar lá, é um tecido de condução de seiva orgânica, tá certo? Isso aqui são xilema e floema secundários, ok? Formados aqui pelo câmbio vascular. Tecidos fundamentais. Os tecidos fundamentais, né, são os parênquimas, né? Nós temos aqui o parênquima. O que é o parênquima? O parênquima é uma célula que não vai desenvolver parede secundária, parede celular secundária. Ele vai ficar sempre com essa parede primária aqui, ó. Essa parede mais fininha, que não é uma parede tão espessa quanto essas paredes aqui, como nós estamos vendo em outras células. Esse parênquima aqui, por exemplo, é o parênquima de preenchimento. Então, ele preenche os espaços das células, entre as células. Nós vamos ver aqui, ó, que essas estruturas aqui, ó, são os feixes vasculares, tá? Então, o parênquima ele está ao redor, preenchendo os espaços entre esses feixes vasculares, parênquima de preenchimento. O parênquima também pode servir para armazenamento. No caso aqui, nós temos o parênquima amilífero, aquele parênquima que armazena amido, certo? O parênquima também pode servir para armazenar ar, né? Às vezes é necessário que a planta armazene ar para boiar ou mesmo para realizar trocas gasosas, como no caso de plantas aquáticas. Então, esse parênquima aerífero ou aerênquima, ele guarda ar. Esse parênquima aquífero já guarda água. Nós vemos aí que o parênquima é um tecido fundamental. O parênquima é um tecido extremamente importante para a sobrevivência das plantas. E são células vivas, né? Aqui nós temos o parênquima clorofiliano, que é aquele parênquima que vai realizar a fotossíntese, aquele parênquima que tem clorofila. Né? Esse verdinho aqui, ó, são o verdinho de clorofila, essas bolinhas pequenininhas aqui são os nossos cloroplastos. Então, veja como que o parênquima é importante. Aqui nós temos o colênquima, que também é outro tecido fundamental, e o colênquima é um tecido que dá sustentação para órgãos jovens. Então, por exemplo, aqui nós temos a folha. A folha, esse pecíolo aqui, que é aquele capinho da folha, ele tem colênquima, tá vendo? Para que serve esse colênquima? O colênquima vai dar uma sustentação para a folha, para que a folha fique pendurada lá, né? E o vento bate e não leva essa folha, né?
E olha aqui as células do colênquima. As células do colênquima têm parede muito espessa, a parede delas é bem grossa. Como a gente vê aqui, ó, na célula parênquimática, a gente percebe que é bem mais estreita, né, a parede. Aqui está numa visão muito maior e aqui a parede do colênquima é bem mais espessa do que a parede celular das outras células parênquimáticas, certo? E também são células bem alongadas, né? E que conferem rigidez aqui à nossa estrutura. Rigidez não, flexibilidade, porque se você pegar uma folha, né, e você dobrar ela, você vai conseguir dobrar ela até um certo ponto, porque o colênquima é bem flexível e são células vivas na maturidade. O esclerênquima já tem células que são mortas, na maioria das vezes, lá na maturidade. Por quê? Porque há um acúmulo de lignina, essa lignina vai impermeabilizar essas células do esclerênquima, o que vai matar as células. Então, associado aqui aos feixes vasculares, como nós vamos ver na frente, nós temos aqui, ó, as fibras esclerenquimáticas, tá vendo? Essas fibras esclerenquimáticas vão ajudar na sustentação da planta. Elas são bem alongadas, né, são bem grandes e elas são rígidas, são bem resistentes. E nós temos também as esclereídeas, tá vendo? Então, esse aqui é uma esclereíde. Essa esclereíde aqui também é um tipo de célula que ocorre no esclerênquima. Quando a gente come a pera, por exemplo, e sente que tem se fosse aqueles farelinhos, aquelas grãozinhas de areia, aquilo são esclereídes. Tecido de condução. O que são os tecidos de condução? São os tecidos que vão fazer a condução da seiva, né? Tanto a seiva orgânica, que é a seiva produzida pela fotossíntese, como a seiva mineral, que é aquela seiva que a raiz vai tirar lá do solo. Quem é que vai fazer isso? São o xilema e o floema. O xilema é responsável por conduzir a seiva mineral, aquela seiva que tem água e sais minerais. O floema é responsável por conduzir a seiva orgânica, que é aquela seiva que tem os produtos da fotossíntese. Vamos olhar aqui nessa figura. Nós temos o xilema, certo? Esse aqui é raiz, viu, gente? Esse aqui é um corte anatômico da raiz. Aqui nós temos o xilema e aqui nós temos o floema. Tudo isso aqui é floema. Então, o xilema ele é composto por células grandes, como a gente está vendo aqui, que são os elementos de vaso, certo? No caso das angiospermas, nós temos aí os elementos de vaso. Esses elementos de vaso são mortos na maturidade. Como vocês verem, que é bem vermelhinho aqui, isso aqui é a lignina. Essa lignina faz com que a célula, né, do elemento de vaso morra na maturidade. Então, ele serve só para conduzir água, ele não sobrevive depois do processo de lignificação. Aqui, ó, nós temos o floema, e esse floema vive na maturidade. Só que a célula do floema, que é o elemento de tubo privado, ele não tem núcleo, ele não tem acúmulos, né? Ele tem algumas organelas, ele não tem ribossomos, mas ele depende de uma célula pequenininha que está perto dele aqui, que é a célula companheira. Essa célula companheira mesmo, porque essa célula ajuda o elemento de tubo privado a se manter viva, né? E o floema, no caso dessa raiz aqui, ó, ele está intercalado com os nossos elementos de vaso. Aqui ao redor, nós temos a endoderme, tá vendo? Essa endoderme, ela delimita essa região aqui vascular, certo? E a região do córtex da planta, né? No caso da raiz. Essa endoderme é muito importante na raiz, por quê? Para a água, então a dica aqui é a raiz. Então a água ela vai vindo, ela vai passar entre os espaços. Na hora que ela chegar aqui, a endoderme vai obrigar essa água a passar por dentro da célula, certo? Então, essa endoderme ela é muito importante para controlar o fluxo da seiva mineral. Tá bom? Continuando. Aqui nós temos o elemento de vaso. Gente, o elemento de vaso é uma célula muito grande. Ele se conecta com outros elementos de vaso ao longo do xilema.
certo? O elemento de vaso aqui, ó, é uma célula que não tem nada, não tem protoplasto vivo, né? Esse interior aqui é morto na maturidade, mas ele está lá. E aqui nós temos os elementos de tubo crivado e as células companheiras. Aqui, ó, nós temos o elemento de tubo crivado, tá vendo? Associado a fibras, que são fibras esclerenquimáticas. E nós temos também aqui, ó, a célula companheira, tá? Associado a eles. Então, as células companheiras, elas ficam aqui juntinhas, tá vendo? Do elemento de tubo crivado. Porque ela tem núcleo, ela faz toda a atividade metabólica aí para nosso elemento de tubo crivado. O que acontece? Quando ocorre o crescimento secundário, né, da planta, o xilema primário que estava aqui dentro, ele vai ficar nessa região aqui da medula. Tá? Já viram que quando tem a árvore, né, que ela é cortada, que lá no meio da árvore tem um moco, essa região é a região da medula, que tinha o xilema primário daquela planta. Esses xilemas, esses floema primários, eles vão colapsar, ou seja, eles vão sumir, vão ser esmagados aí no crescimento secundário da planta. Porque vai ser formado um xilema secundário e também vai ser formado um floema secundário. Tá vendo essa regiãozinha branca destacada aqui? Essa regiãozinha branca a gente chama de câmbio vascular, aquele câmbio vascular que eu falei para vocês, que vai dar origem para dentro o xilema e para fora o floema. Aqui nós temos o parênquima cortical e aqui nós temos a periderme. O que é a periderme? Nós falamos lá no tecido de revestimento. A periderme é a região em que nós temos, no meio aqui, ó, no meio, nós temos o câmbio da casca, que é o felogênio. Para fora nós temos o súbero e para dentro nós temos a feloderme. Mas aqui, focando no tecido de condução, o floema e o xilema secundários são produzidos pela atividade do câmbio vascular. À medida que a planta vai crescendo, né, para os lados, ela vai ter esse crescimento aqui, ó, que a planta não cresce só para cima, ela também vai crescer para os lados. Esse crescimento para os lados depende da atividade do câmbio vascular e também do câmbio da casca. Estrutura da folha. Nós já falamos um pouco da estrutura da folha lá atrás. Certo? O que tem na folha? Nós temos aqui a cutícula, tá vendo? Que é aquela estrutura que vai conferir uma impermeabilidade à folha, para que a folha não perca água. Aqui nós temos a epiderme adaxial, ou seja, a epiderme que fica em cima. A epiderme abaxial, que é essa epiderme de baixo. Aqui nós temos o estômato, certo? E as células guarda. Aqui nós temos o parênquima lacunoso. E lacunoso porque ele é cheio de espaços, né? Cheio de lacunas. E aqui nós temos o parênquima palissádico, porque tem essas célulazinhas aqui, ó, em forma de palitos. A folha também, gente, ela tem uma vascularização. Ela tem o xilema e ela tem o floema, certo? Por quê? Porque a planta, a folha, ela precisa de água para fazer fotossíntese, como nós vamos ver lá na frente, né? Então, ela precisa de que o xilema traga a água da raiz até aqui a ela, até a folha. E também o floema, porque eu preciso pegar tudo que eu produzi aqui na fotossíntese e mandar através do floema para as nossas outras partes, né? Para as outras partes da nossa planta. Vamos olhar aqui naquela figura de novo, a estrutura da folha, agora com mais atenção. Aqui nós temos o parênquima palissádico, a epiderme adaxial, a epiderme abaxial. Isso aqui é uma ação transversal de uma folha. Nós temos os feixes vasculares, certo? Então, nós temos toda a estrutura foliar aí, ok? Se vocês tiverem dúvidas sobre a nossa aula, é só falar aí no grupo, certo? Tchau para vocês, até a próxima.